Obrigado, Deus. Você me convidou para pregar hoje. Sabe que Deus também está aqui com água. Eu salvo os irmãos, a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Para a nossa edificação espiritual, deste domingo maravilhoso, em que nós nos reunimos para adorar o Senhor em espírito e verdade, eu gostaria de ajudar os irmãos a crescer na fé. Eu sou menino ainda, né? Mas eu tenho da parte do Senhor um grande privilégio. Eu gosto de dizer para as pessoas que eu digo, a gente acredita, não precisa ser pastor, não precisa ser crente só. E o que é ser crente? É conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Depois que a gente conhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, a vida da gente muda. Você não está ao carro agora, rapaz, entendeu? Eu tenho um rapazinho conversador. Eu logo percebi que ele era crente. Interessante, né? Ele viu assim, eu vestido, ele quis saber onde eu ia, eu disse, né? Ele disse que a igreja dele tem que dizer que não existia assim, de gravar. Eu não de gravar, porque hoje eu pregasse o nome de gravar, esse calor, né? Mas, irmãos, a gente aprende e também ensina para alguém quando a gente é crente. Nós temos sempre que aprender. Nós aprendemos na palavra de Deus que a igreja começa em casa, né? E o que é isso, começa em casa? Quer dizer, nós somos crentes lá na nossa casa, por isso que nós viemos adorar a Deus, nós convertemos e viemos aqui para adorar a Deus. E adorar a Deus, de acordo com os mandamentos, é completa e total obediência. Cristo é o teste definitivo da nossa fé. Quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós cremos independente do pai, da mãe, dos filhos, da esposa, do esposo. Nós cremos em Jesus. E às vezes nós temos dificuldade dentro da nossa própria casa. Às vezes, quando as pessoas convertem, ele só é crente, a mãe é crente, o pai é crente, o pai é crente, a mãe não é. Às vezes o filho não conhece. Isso acontece aqui dentro da nossa própria igreja. Em todas as igrejas que eu andei, é a mesma coisa. Vamos, irmão, então, inicialmente, abrir nossa Bíblia. Eu gostaria de dividir a nossa pequena mensagem em 3 partes. A primeira dela, eu gostaria que você abrisse a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 1 a 8. Nós somos irmãos. 1 Timóteo 2, de 1 a 8. É sobre a oração na igreja, né? Nós oramos na nossa casa, oramos dentro do carro, oramos viajando, deixamos a porta do quarto orar. 1 Timóteo 2, 1 a 8. Amém? É uma instrução bíblica da palavra de Deus sobre o nosso culto, a nossa oração a Deus e sobre as orações na igreja, né? Eu creio que a igreja é um lugar que nós oramos bastante quando nós estamos aqui. A Bíblia diz que Jesus ia no templo todos os dias. O evangelista Marcos registra que Jesus estava no templo todos os dias. E à noite ele saía no monte orar. Eu, quando leio esse texto, todos os dias da noite, é quase impossível, né? Fazer isso no templo todos os dias. Se a gente não for pastor, pessoas que só fazem isso tempo integral, fica difícil isso. Mas Jesus é Jesus, né? E ele veio nos ensinar o caminho do céu. Quando ele diz eu sou o caminho, nós pensamos em caminhos, né? Eu moro numa minha casa, fica praticamente na esquina,
Muita gente fica de fora, às vezes. Na nossa casa é difícil não ver muitas pessoas fazendo informações. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, quando nós definimos que o caminho do céu é Jesus, né? Ele é o único caminho. Quando nós definimos que o caminho do céu é a verdade, ele é a única verdade, e ele é a vida. Esses três argumentos dá para nós fazer um bonito sermão, né? Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. O texto diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática das súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos que se acham enviados de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa e com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Por isso, fui designado pregador, apóstolo e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Vamos fechar os olhos. Eterno Deus, amantíssimo Pai Celestial, estamos na tua casa, Deus, aqui viemos para te adorar em espírito e verdade. Viemos, ó Deus, para ouvir a tua palavra, intermédio de todos na igreja, desde as crianças que fizeram liturgia, e cada um de nós tivemos testemunhos para que outros irmãos possam aprender não somente no nosso bem-estar, na nossa vida mansa, mas nas dificuldades, nos problemas, nós possamos ver a tua mão, nos livrando de todas as tentações. Não te pedimos, ó Pai, que não sejamos tentados, mas te pedimos que tu nos livres do mal, porque, ó Pai, quando oramos, não queremos somente pedir as bênçãos, queremos dizer a Ti que somos Teus, e usa-nos segundo a Tua santa vontade. Nesse momento, pedimos, nosso Deus, que a Tua mensagem desta noite, a mensagem que Tu colocará nos meus lábios, seja para mim a própria edificação e de todos nós aqui presentes, em nome de Jesus. Eu disse para os irmãos, uma pequena mensagem com 3 partes, e a primeira parte da nossa mensagem o nosso paradigma, o nosso modelo é Cristo. Quando nós abrimos a palavra de Deus, e o escritor dessa carta, Timóteo, nós sabemos que é Paulo, e ele dá um testemunho: antes de tudo, pois exorto que usa a prática das súplicas. Estamos pedindo a Deus, suplicando a Deus, porque nós somos fracos e limitados. Se nós acharmos que nós somos aqueles santos, nós estamos caindo. Nós temos que estar sempre, eu posso dizer, a nossa seta ligada para cima, sempre subindo mais. Ontem, quando eu visitava o irmão, fazer o estudo na casa lá, nós temos um bíblico oral, né? Porque nós 3 conhecíamos a Bíblia. Um citava uma coisa, outros estavam. E tem um dos 3, ele só falava quando ele perguntava. Ele falava.
Então, nós lembramos que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos, como Jesus disse, se nós temos uma lâmpada acesa e apagarmos a lâmpada, todo mundo vê escuridão. Então nós precisamos, em primeiro lugar, buscar socorro. E esse socorro, como eu disse aqui, o nosso modelo é Jesus. Jesus nos ensina a enfrentarmos todo tipo de doenças, de enfermidades, de tentações. Nunca nenhum de nós que estamos aqui fomos tentados por Jesus. Eu, quando vou evangelizar, eu não acho que eu sou um tal. Eu acho que eu sou um que quero ser crente, quero ir para o céu. Tem alguém que não quer ir para o céu? Tem alguém que quer ser salvo? Todos nós queremos ser salvos. Então, nós trocamos ideias e nós exortamos uns aos outros. Modo de dizer, né? Nós ensinamos um e ele, como faz na escola dominical. Na escola dominical nós damos testemunho daquilo que nós sabemos, pequeno, pequeno, damos testemunho pequeno. E todos dão. E nós aprendemos. Então, aqui na palavra de Deus, nós aprendemos que falar com Deus, buscar a Deus por nossas orações. E conforme diz aqui, intercessões e ação de graça a favor de todos os homens. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para os irmãos é que nós, irmãos, eu creio que todos nós que estamos aqui já somos membros da igreja, né? Quem for membro da igreja está aqui porque veio adorar o nosso Deus. Nós precisamos de aprender com o modelo, com o nosso paradigma, que é Jesus Cristo. Então, passando para a segunda parte, irmãos, nós devemos evangelizar. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 4 de São João e vamos aprender uma lição com Jesus. Nós convertemos, nós aprendemos aqui na Bíblia, na escola dominical, nos estudos, certamente a pastora faz uma semana, que nós aprendemos para ensinar. No capítulo 4 de São João, os irmãos encontram o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, vamos lá então, rapidinho? João 4, 23. Nós não vamos ler todo o capítulo, é claro, né? Então, os irmãos, eu creio que os irmãos já conhecem o texto, a gente conhece o de cor, né? João 4, 23. João 4 é do versículo 1 em diante, mas nós vamos apenas falar aqui do versículo 23. Jesus chega na beira do poço que tinha sido criado por Jacó, né? E ele sai da sua terra e ele vai para um lugar mais distante, que leva 2 dias de ir. E ele tinha que passar por Samaria. Ele podia por outro caminho, porque o samaritano não gostava dos judeus, não gostavam do samaritano, e ele podia bem livrar do samaritano. Não, mas ele enfrentou. Ele passou em Samaria. E quando chegou naquele posto que ele fica esperando o discípulo enquanto o discípulo ia comprar alimento, chega uma mulher para tirar água. E segundo a palavra de Deus, era meio-dia. E os samaritanos não sabem que não se entendiam com os judeus, né? Quando o povo de Israel foi mandado para a Babilônia, escravos, né? Nem todos foram, alguns ficaram. E aqueles judeus que ficaram
casaram com outras pessoas, se misturaram e fizeram sinagogas para eles lá na Galiléia, em Jerusalém, onde eles moravam. E casaram com outras que eram proibidas entre os judeus, ficaram tão divididos. E só que a mulher viu pela roupa de Jesus que ele era judeu, mas Jesus, não sei se estava pensando, ele olhava para a mulher, e ele era judeu, ele tirava para a sua mulher samaritana. Então Jesus explicou por quê. Aqui no versículo 23, nós lemos assim, Jesus, eu vou voltar um pouquinho para trás, versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem desse monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque nós falamos de Deus. Mas a hora vem, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai, não presta atenção, são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus só aceita a adoração que é feita em espírito e em verdade. No capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo vai dar um pouco de saber também, né? Rogo, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresentei os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Os irmãos sabem o que é que Paulo está dizendo? Uma coisa que ele experimentou, estava vivendo. Os irmãos se lembram que o próprio Paulo disse que ele tinha um espinho na carne que tinha orado a Deus 3 vezes. E Deus disse: não vou te curar, a minha grávida te basta. Eu disse isso para uma senhora, uma noite. Foi hoje na minha casa. Quando nós chegamos na minha casa, tinha uma mulher falando, nós estávamos barrendo o quintal, lá fora do quintal. A mulher começou a falar muito. Jesus disse para essa mulher, ele diz: creme que a hora chegou que Deus só aceita adoração quando é feita como o apóstolo Paulo escreve no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eu disse que Paulo que disse isso? Paulo que disse? Sim. Paulo disse: rogo, pois, irmãos, que apresentei o vosso corpo, a vossa vida, sacrifício vivo e santo, é o culto de Deus. Nós estamos aqui no templo, nós viemos fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus, louvar, cantando, orando, cumprimentando os irmãos. Nós não temos nada contra o irmão. Se algum irmão não gosta da cara um do outro, nós não somos obrigados a gostar de cara feia, como a minha, por exemplo, mas nós não temos nada contra ninguém, ninguém é meu inimigo. Nós amamos todos. E da nossa boca, que é para adorar a Deus, a nossa língua que ajuda nós a cantar, adorar a Deus, nós temos que ter cuidado com ela, porque Paulo não respeita essa língua. E o que aconteceu? Paulo, Jesus disse assim: vocês adorar, versículo 22, vós adorais o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, que a salvação vem dos judeus. Vem a hora, já chegou, quando o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mulher samaritana, tudo isso de Jesus, o que é isso? Como chegar a gente que nunca ouviu o Evangelho, sentar na nossa igreja, e nós igrejar tudo, começamos a Bíblia mesmo, não vai entender quase nada. Mas
irmãos, Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Às vezes estamos num problema difícil. Toda semana é difícil que alguém não chega com um quilo de carro, problema. Ver na televisão, então se ligar na Record, na Bandeirante, até também na SBT, especialmente, a notícia hoje de bandidagem, de crimes, não é todo dia, é toda hora. Eu assisti ontem um filme, não que aconteceu, né? Essa catástrofe tremenda que aconteceu lá no Japão, que morreu, parece que 1 milhão, destruiu 6 cidades no mundo, morreu, eu não sei certo quando morreu, parece que 1 milhão de pessoas morreram. E eu estava vendo a água levar casas, carro, levar as pessoas. Foi isso no filme que eles fizeram. E eu fiquei pensando, Jesus disse que na vida dele, o que vai acontecer nunca houve e nunca mais vai haver. Nesse livro que tem no Coronel Eliseu, ele ensina, baseado na Bíblia, que quando Jesus vier buscar a sua igreja, foi uma catástrofe no mundo. Quando que um aviador, ele é cristão e está dirigindo um avião. E não é que Jesus chega a buscar a igreja e ele vai desaparecer no avião. Tem alguém no ônibus dirigindo e vai desaparecer. O motorista dirigindo o carro e vai desaparecer do carro. Aí, um vai procurar na casa do outro, o filho da mulher, o marido, vai ver uma coisa que nunca houve. Eu não posso descrever como que vai ser, porque eu vi essa epidemia que aconteceu no Japão, grito de criança, grito de adulto, foi filmado, grito de criança que pediu socorro, e vendo a pessoa presa dentro do carro, afundada dentro da água, levar a casa. A gente não gosta nem de ouvir ver. Jesus disse que não, quando ele vier vai ser pior do que isso. Mas para quem? Não é para crente. Porque os crentes vão subir no corpo transformado para Deus. Então, vamos pegar essa lição da mulher samaritana, que nós somos crentes e vamos subir com Jesus. Vamos ver por quê? Eu sei que vocês sabem que tem crente que não tem certeza de aceitação. Se eu posso, vocês não podem dizer que ele é crente, né? Então vamos ver o que aconteceu. A mulher, quando ouviu Jesus dizer, ela disse assim: eu sei que é de um Messias chamado Cristo, mas quando ele vier, vou denunciar todas as coisas. Disse Jesus: eu sou eu que falo contigo. E a mulher creu. Ela creu. Nós cremos também em Jesus? É verdade que nós cremos em Jesus? Ela crê. Então vamos ver se nós cremos nele. O que aconteceu com ela e algumas facetas da nossa vida que demonstram que nós também cremos. Né? Vamos lá ver. Nesse ponto chegaram os discípulos e admiraram que ele estivesse falando com uma mulher, mas ninguém falou nada. Versículo 28. Abre suas Bíblias. Quero que todo mundo tenha Bíblia deles. Atos capítulo, João capítulo 4, versículo 28 e 29. Sim. Todo mundo achou? Eu quero que o irmão ler bem alto, versículo 28, 29 e o 30. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este o Cristo? Saíram, pois, da cidade
ela viu que era Jesus, ela pediu daquela água. Não se lembra? Dá-me dessa água. Jesus falou assim: vamos lá e chama teu marido. Ela falou: não, eu não tenho marido. E Jesus então disse assim: você falou certo, você não teve marido, porque eu já teve 5. E agora que está com você não é nem seu marido. Irmãos, é pecado então não ser casado. Esse é um tipo de pecado. Às vezes a gente fala com uma pessoa que matou a outra, ele vai para o inferno que matou. Às vezes eu sou crente no mesmo lugar que ele vai. Porque pecado não é só matar os outros, não é só roubar. Pecado é não ter amor à obra que nós dizemos que nós temos um paradigma, um modelo que é Jesus. Porque nós lemos o versículo 5 do capítulo 2 de Timóteo, né? Só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens. E a mulher perguntando encontrou esse mediador, como eu também encontrei, como você encontrou. E a irmã leu ali que quando a mulher deixou o seu canto na cidade, ela esqueceu de quê? Não é assim? Nós não vamos na igreja porque nós não vamos no estudo, porque não vamos na escola dominical, porque a mulher vai buscar água de uma cisterna, irmão. Difícil. A água é prioridade em nossa vida. E ela esqueceu da água. Diz que ela esqueceu o seu campo. Quando a mulher acabou, quando a mulher deixou o seu campo, quando a mulher deixou o seu campo e foi à cidade e disse aqueles homens que ela tinha encontrado Jesus. Não é assim que nós fazemos? Hoje eu disse uma senhora que estava dizendo que nós tinha música tropical, nós estávamos voltando, nós não tínhamos começado a música, nós estávamos no quintal, nós estávamos na parte da rua, no quintal, andando. E ela disse que ela não foi porque cedo ela não pôde ir, não sei o que, já fica lá. Eu falei, mas nós vamos também à noite, ela disse aí com nós, ela também disse que noite também não podia. É assim? Nós amamos Deus, nós cremos em Deus. É assim que nós evangelizamos, nós convidamos para adorar a Deus. Agora outra coisa. Essa outra coisa pode ser televisão, pode ser futebol, pode ser qualquer coisa que não é algo para o cara de Deus. Nós temos uma vida hoje que nós não podemos cobrar de irmão, nós podemos que dentro do dia da igreja, não tem como. Tem pessoa que trabalha de noite, tem pessoa que trabalha cedo, tem pessoa que não pode, mas ele de todo o tempo dele, tira um momento de adorar a Deus. Esse momento é de Deus, ele não troca por nada. O senhor não se lembra os corintianos, o que acontece? Eu fiquei admirado essa semana. Eu vi uma criança que um corintiano levou no Japão, o filho dele. Que coisa, né? 30 horas de avião para levar o filho para ver o time dele jogar. Ele realmente ama Corinthians. Não sou contra os corintianos, né? Mas o Corinthians não é a nossa vida espiritual. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a vida eterna. Vamos, irmãos, então aprender com essa mulher. A água é o intuitivo. O que é a água, professor? O que é a água para nós? O que ela representa na sociedade, a água? Se acabasse as águas, nós morríamos de sede. Isso? Nosso corpo material precisa de água. Pois a mulher, quando conheceu Jesus, ela esqueceu que ela foi buscar água. E como é que nós dizemos que não vamos por causa disso, por causa daquilo? E eu não gosto de irmãos, nem devemos de julgar ninguém, nós não sabemos a vida das pessoas. Mas nós vemos, irmãos, o que está acontecendo hoje. E a nossa terceira parte, nós somos crentes em Jesus. No capítulo 8, vamos ver, vou dizer de cor. Lá no Jardim Paulista, nós tínhamos, no primeiro tempo que nós chamamos, era
no tempo da metade desse aqui, nós fizemos depois 160 pessoas sentadas. E na parede, assim, o primeiro, nós fizemos João 8, 30 ao 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele é a verdade. Então, nós falamos desse paradigma. Nós somos, então, pragmáticos, como nós aprendemos, né? Só aquilo que é útil que nós cremos, só aquilo que é a verdade, só aquilo que é útil que nós damos valores. Vocês viram o caso do jogador do Flamengo, a situação dele? É o primeiro capítulo, não. E se ele converter, vai ter salvação. Deus perdoa. E se ele não fizesse o que ele fez e ficasse lá jogando futebol e ganhando $1 milhão por mês, um dia ele ia parar de jogar futebol, um dia ele ia ficar velho, se não for doente, ele morrer de velho. Ninguém fica assim mesmo. Se ele não aceitasse Jesus, o que adiantou ganhar $1 milhão por mês? Ele não teria salvação. Mas agora que ele pegou o pecado desastroso, que ninguém, não sei se tem a gente que concorda com o que ele fez. E ele pode arrepender. Veja, irmãos, que a misericórdia de Deus é dessa maneira. Vamos então aprender alguma coisa para nós terminar a nossa palestra sobre esse ponto de vista. Em terceiro lugar, Jesus, ele venceu a morte porque ele obedeceu completamente o Pai. Você vai ser, primeiramente eu, posso ser mais útil à igreja, aos crentes, a todos, se eu tiver completa intenção e buscar essa intenção de ser perfeito. E eu sei que eu nunca vou ser, mas isso é agradável a Deus, porque Deus lê a nossa mente. Eu não sou o membro de igreja que eu gostaria de ser, mas eu quero ser. Eu quero ajudar a comissão Atlanta da igreja, a comissão local de ação missionária. E eu tenho um dom que eu quero oferecer a Deus, mas eu já sou crente. Mas como que eu me converti? A Bíblia aqui traz, irmãos, quem escreveu a Bíblia? Marcos, era filho de uma mulher chamada Maria, né? Mas vamos ver, irmãos, o homem, desde que ele pecou, ele ficou cada vez mais pior. E o dinheiro era a raiz de todos os males. Quando nós lemos em Lucas capítulo 19, não sabia, eu vou falar. Lucas 19, 1 a 10. O que fala Lucas 19, 1 a 10? Zaqueu, ele era um publicano. Publicano você não sabe, o pastor já explicou aqui. Ele é um cobrador de imposto que cobrava imposto dos judeus, e o dinheiro era para Roma. E o povo já não gostava disso, mas quanto mais que ele era judeu, ele trabalhava para Roma. Mas não é só isso, ele roubava mais do que devia. Estou dizendo errado. Ele cobrava mais do que devia, e ninguém gostava dele, e ele tornou-se muito rico. Não sei quantas fazendas ele comprou, o que ele comprou, eu sei que ficou muito rico. Não é assim? O mundo interpreta que estar bem é dinheiro. Isso está entrando dentro da própria igreja. Nós mentimos, porque se não foi no culto, nós pecamos 2 vezes. Zaqueu não podia ser um homem feliz, porque ninguém gostava dele.
saborear, não sei se era janta, almoço, o que era, um jantar. Ele era muito rico. E Jesus comia com Zaqueu, e Zaqueu, como era publicano, levou também amigos dele para comer. E os fariseus, vendo aquilo, achou que estava tudo errado. Como é que Jesus, sendo um homem de Deus, pode comer com aqueles pecadores? Zaqueu, as pilantras dentro dali comendo. Irmãos, é isso que nasce em mim, que deve nascer em vocês. Nós ser justo, querer justiça diante de Deus, do que ativar. Querer aparecer para os homens, não sei se foi a pastora que falou esses dias, sobre como se dava a oferta, os dois publicando, orando e o outro orando, dizendo, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, eu dou meu dízimo, eu dou nem como esse cara aí, né? E o outro nem ousava olhar, cabeça baixa, batendo no peito, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia. Jesus disse que aquele saiu abençoado por Deus, e o outro que jejuava uma vez por semana. Zaqueu, quando ele viu o buchichão do povo, quando eu vejo que a minha vida, com toda a razão que eu tenho, não dá para mim continuar dessa maneira, porque Deus não agrada, não é por nada, eu sei que eu tenho razão, eu estou certo, mas Zaqueu estava errado de sentar com os amigos dele na mesa, não estava, mas Zaqueu estava pensando que ele cria que ele tinha roubado mesmo. Então ele levanta. Se eu roubei alguém, eu dou 4 vezes mais. E reparto meus bens com os pobres. Essa é uma decisão que Zaqueu tomou. Ele mostrou que a riqueza dele não era mais importante. Mas o importante era Jesus. Nós também não é assim que nós pensamos, que nós queremos. O mais importante não é ser um membro da igreja, do Jardim Miranda, do Jardim Paulista, da igreja Central de Campinas, da igreja Assembleia de Deus, da igreja Batista, qualquer igreja séria. Mas não é o nome da igreja. Nós aceitamos Jesus, porque recebemos Jesus nessa missão de hoje, nós vamos esse assunto. Vai ser isso. Nós aprendemos que nós temos dons de Deus. O que moveu Zaqueu a falar que ele estava disposto a repartir os bens dele com os pobres, e se ele tivesse roubado alguém, ele dava quanto? 4 vezes mais. Então não era mais a riqueza. Então, o que estorva nós servir a Jesus, seja a riqueza, seja o que for, vamos fazer com Zaqueu, irmãos. Jesus está dizendo para nós nessa noite: eu quero passar hoje na sua casa. Será que Jesus pode ir na minha casa hoje? Será que ele pode orar comigo? Nós temos um outro testemunho, irmãos. Nós temos muitos testemunhos na Bíblia. O próprio Mateus, capítulo 9 de São Mateus, versículo 9, 13, 9, deixa eu ver se eu marquei aqui. Mateus 9 a 13. Mateus, ele está na coletoria, que ele era cobrador de imposto também. E Jesus, ele durante o dia, andava com os discípulos, pregando o Evangelho. E Jesus, ele na coletoria, disse: segue-me. A Bíblia não conta mais sobre esse assunto. A Bíblia diz que ele abandonou tudo lá e largou tudo e seguiu Jesus. Será que isso ajuda nós a pensarmos que o nosso pragmatismo, o nosso modelo, é Jesus quem nos ensina?
ele abandonou tudo para seguir Jesus, a gente pensa assim. Hoje em dia, o que estorva a gente fazer a obra de Deus, na escola dominical nós recordamos que no capítulo 4, versículo 11, Hebreus, diz que uns foi chamado para ser evangelista, outro para pastores, para doutores, os dons, diversos dons. Nós estamos aqui aceitando uma religião chamada metodista, é isso. A igreja metodista não salva ninguém. Quem salva é aquele que Paulo disse que ele é o único mediador. Timóteo capítulo 2, 1 Timóteo 2, versículo 5. Só há em Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Os ensinamentos é dele. Os ensinamentos é de Jesus, não é da pastora ou do pastor, é de Jesus. E nós queremos ser úteis. Nós queremos ser úteis. Então, irmão, nós somos chamados para chamar outros. Como Lucas, no capítulo 19, capítulo 9 de Mateus, versículo 9, de homens que abandonaram tudo para seguir Jesus. Na nossa lição de hoje, nós aprendemos que nós somos profetas de Deus. E temos que viver nesse exercício de prática como profeta de Deus. Alguém conhece que nós somos crentes? Nós não vamos sair daí pregando o evangelho, não. Na nossa conversa com o nosso vizinho, lá no mercado onde nós vamos, no supermercado, no banco, na escola, nós temos. Nós somos só da terra do mundo. Há um momento, se nós de fato convertemos a Jesus, nós temos um momento de dizer que Jesus é o único Salvador. E essa conversa pode levar-nos a informar a outra pessoa que não conhece a palavra de Deus que há um Salvador para a vida dela. Quantas pessoas no mundo estão reclamando da vida? Essa senhora que passou na nossa casa hoje cedo, ela reclama do filho, que o filho é drogado, que o filho pega todo o dinheiro pelo guerreira, que se limita, não passa um dia que está reclamando. Nós sabemos o que está acontecendo, tá? Isso é ela. Não precisa dar essa notícia agradável para nós. Mas, irmãos, nós estamos aqui no mundo, com a idade que nós estamos, como crentes de Jesus, e a única validade que nós temos no mundo não é contra os valores, é sobre a nossa fé. No capítulo 14 de São João, versículo 21, Jesus diz assim: aqueles que guardam os meus mandamentos são esses que me amam. Se eu perguntar aqui, eu vou dizer que amo Jesus. Eu creio que é verdade, porque são crentes em Jesus. Mas nós somos chamados para chamar outros, não é para livrar do pecado do inferno os outros que se dão. Nós somos chamados como Jesus chama Pedro e André, e ele disse: vinde após mim, e vocês agora vão ser pescadores de homens. Eles foram. Mas, irmão, não é assim que nós vamos para a igreja? Nós chegamos e nós não entendemos. Pensamos que na igreja a gente fica na igreja sentar. Precisa disso também, de vir na igreja. Mas ser cristão é ter um compromisso com Deus. Porque Jesus, quando vier buscar a sua igreja, na Bíblia não está o nome da igreja que ele veio buscar. Está aqui a igreja dele. E a igreja dele, como eu disse, São João capítulo 14, diz que aqueles que guardam os meus mandamentos é esse que me ama. Então, se nós não guardarmos os mandamentos de Jesus, e o mandamento dele é o amor. Muitas coisas de Jesus, se nós amamos e nós estamos salvos por Jesus, nós conhecemos alguém que nós vemos que ele nos está salvo. E às vezes é nossa mãe,
às vezes é nosso pai, às vezes é nosso filho, às vezes é nosso avô, às vezes é nosso. Eu trabalhei num banco 2 vezes, em 2 bancos, Banco do Rio Grande do Sul e Banco da Bahia. Só eu que era crente. O Banco da Bahia depois que mudou. O contador ele era da igreja presbiteriana. Mas ele era meio. Era crente que bebia, não levava muitas coisas a sério, ele morreu no novo. Eu conheci poucos anos, ele bebia pinga. Ele morreu não. Mas ninguém era crente. E eu era zombado. Tem um freguês que eu trabalhava no banco, ele era zombador da minha fé. E hoje ele mora lá na Vila da Gueta, faz mais de 40 anos que ele me conhece, ele sai de lá e vem na minha loja para conversar. É meu freguês. Não precisa ser, eu passo no meio da cidade brincando comigo, porque ele conheceu Jesus. E a mulher dele é dessas que também é crente, mas era crente da igreja católica, né? E ela não queria sair. E ele, aquilo que ele aprende na Bíblia, ele lê a Bíblia e diz para ela, mas ele, naquele tempo, ele zombava. E eu, que era o único crente, eu evangelizava. Jesus não mandou eu converter ninguém, mandou eu evangelizar. Então, irmãos, vamos aprender uma coisa. Jesus nos chamou para ser dele, como mulher samaritana. Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar das coisas da melhor maneira possível, mas a prioridade é Jesus. Amém. A prioridade não é o que eu estou falando aqui de mim, o que vocês aprendem na palavra de Deus. Porque, irmãos, nós não podemos ser crentes e ver o mundo perecendo e assistir. Nós temos que ser útil. Eu não venho aqui na igreja, nem no culto, que é quinta-feira que vocês me né? E terça-feira, né? Mas não é porque eu não venho na igreja que eu não estou trabalhando. E eu decido, faço isso vídeo fora, evangelizo na minha loja, aonde nós estivermos evangelizando. Vamos então, irmãos, eu marquei aqui, você tem sido um profeta na igreja, na família, na cidade? Os meus conhecidos sabem que eu sou cristão e eles veem essa vida vivida em mim. Como vivenciamos o exercício da consagração a Deus? Como é que é isso? Como é que funciona esse exercício de consagração a Deus? Hoje as crianças de dia, eu sou filho da igreja desde quando eu nasci, né? Eu fui criado na igreja. Isso é muito bom. Eu tenho um filho que ele é líder na igreja Canaã. E quando eu casei segunda vez, ele estava já, eu não me lembrava, eu tinha mais de 20 e tantos anos. E ele deu testemunho. Nós entendemos que filho de crente é nada. É quando ele converte. E ele deu testemunho da sua conversão. Ele desculpa para mim, para minha esposa, para quem era devido. Porque ele falou muitas coisas que como crente não devia ter falado. E assim, a nossa boca prova que nós somos cristãos. O cristão tem uma língua para adorar a Deus, não para ofender o próximo. Tem que ter cuidado com a nossa língua. Perdoar. É fácil falar perdoar. Irmão, nós somos crentes em Jesus porque Ele é a nossa vida. Jesus disse que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, irmãos, eu já tenho 87 anos, eu não sei que dor de cabeça. Eu não estou com toda a saúde, claro. O meu corpo não é aquele corpo mais que eu tinha 30 anos. Mas, irmãos, como velho, eu ainda estou na obra de Deus. Porque eu sou pastor, eu
E também não quis sozinho. Quem estava comigo era minha esposa e minha filha. Nós somos uma equipe, mas era uma equipe. Mas, irmãos, eu não fiz nada com 87 anos. Eu tenho pessoas espíritas, católicas, todo tipo de gente que hoje é crente em Jesus. Mas isso é nada. Isso é nada. E eu estou lendo a Bíblia, aliás, eu digo que não. Eu não leio a Bíblia, eu estudo. Porque Jesus disse, examinar as Escrituras, por quê? Porque cuidar de ter mulher da vida eterna. Vamos ficar de pé, então, irmãos, e vamos nesse momento orarmos ao nosso Deus. Eu não sei, tem aqui alguma irmã que tem algum testemunho para dar? Se não, vamos nesse momento pensar que nós somos crentes de Jesus, que nós um dia aceitamos Jesus. Aqui está faltando muitos irmãos hoje, não vamos saber por quê, né? Tem um programa aqui, os irmãos estão lá. Estão na obra do Senhor também. Nós precisamos de crescer espiritualmente. Algum de nós aqui não tem certeza de salvação? E Jesus vier hoje buscar a sua igreja. Você tem certeza que você subiria com Jesus? Irmãos, não vamos ser hipócritas. A pior coisa que Jesus condena é uma hipocrisia. Vamos ser crentes de fato. Nós não somos perfeitos, mas queremos ser perfeitos. Por isso não viemos aqui no canto hoje. Então vamos pedir a Deus que esse paradigma, esse modelo de crente, seja como o da mulher samaritana, que era como conheceu Jesus. A coisa mais importante era Jesus. E ela foi chamada Jesus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Olha a Deus. Feche os seus olhos. Vamos lá. Eterno Deus, amantíssimo Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, conhecendo nossas limitações, nossas fragilidades, nós te pedimos perdão por nossos pecados, ó Pai, porque não temos agido nem da maneira que nós queremos agir. Somos fracos, limitados e muitas vezes perdidos. Nesse momento que nós, ó Pai, estudamos a tua santa palavra, nós te pedimos a tua bênção sobre cada um dos teus filhos aqui presentes, para que nos seus lares, no trabalho, viajando aonde estiverem, tenham a plena certeza que tu és um Deus presente em qualquer circunstância da vida. Não é o emprego, não é o marido, não é a mulher, não é o filho, cada um deles no seu lugar. E nós precisamos de amar mais do que nós estamos amando. Se nós pensamos que amamos nossa esposa, o nosso esposo, o nosso filho, o nosso vizinho, vamos ter vergonha de nós mesmos. Porque nós queremos o amor que Cristo nos ensinou. Amar como Ele amou. Porque nós queremos amar só aqueles que nos amam. Porque nós queremos amar só aqueles que nos ajudam. Só aqueles que é interessante para nós. Especialmente se dá lucro. Mas nós falamos de um amor, aquele amor que Jesus deu por nós na cruz. Quando no Getsemane, Ele fala a ti, ó Pai, Pai, se for possível, passa por mim esse cálice. Mas é isso que Jesus disse que nós estamos falando nesse momento. Quando tudo seja feito a tua vontade. Nós queremos, a Deus, que nesse momento tu muda em nós o que nos prejudica para o não crescimento espiritual. Aquilo que impede de nós amar mais, de nós perdoar mais, de buscarmos santificação, de oferecer a Ti o nosso culto em espírito e verdade. Como teu servo nos lembrou da Tua palavra, pedindo para a Tua misericórdia, que apresentemos a nossa vida perante Ti, como um sacrifício vivo, santo, perfeito e agradável diante de Deus, como Jesus no Getsemane estava oferecendo.
Ele disse que estava pronto a fazer a tua vontade. Nosso Deus, dá-nos força, dá-nos coragem. Batiza o povo e batiza com o teu Espírito Santo, para sermos mais cristãos, para amarmos mais, para perdoarmos mais. Nós apresentamos diante de Ti nesse momento, Pai, não porque somos bonzinhos, não porque somos crentes que fazemos, mas apresentamos a Ti dizendo: Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós não queremos ser inúteis. Nós queremos que o talento que tu nos deste, o dom que tu nos deste, seja multiplicado em vidas, em salvação de outras pessoas da vida. O nosso propósito nesse momento é nos apresentar diante de Ti, ó Deus, e dizer: tenha misericórdia de nós, muda em nós o que não é da Tua vontade, o que não é para Te glorificar. Nós entregamos a Ti para que Tu destruas, meu Pai. Como Jesus disse, somos tentados dias, de noite, no trabalho, em casa, mas, ó Deus, conforme nós aprendemos no doutrina de Jesus Cristo, que nos ensinou que as palavras que nos ensinava não era dele, mas era de Ti. Abençoa-nos, Pai, nessa noite, não porque merecemos, mas porque somos teus filhos e queremos ser obedientes à Tua Santa Palavra. Queremos, ó Pai, ser melhores crentes, queremos ser melhores cristãos, oferecemos nossas vidas, para o Teu Espírito Santo seja em cada um de nós, e a Tua graça, a Tua misericórdia, esteja agindo nesse momento, interagindo, para que sejamos transformados cada momento, cada dia. Nós vamos buscar o que Jesus disse à mulher samaritana, que a nossa oração a Ti é em espírito e em verdade. E nós queremos neste momento, leia a nossa mente, ó Deus, Tu vês o nosso passado, o nosso presente, Tu conheces o nosso futuro. Nós entregamos em Tuas mãos nossas vidas, para que Tu faças das nossas vidas o santuário Teu. Tua obra seja feita neste mundo inteiro, por esta igreja. Te pedimos pela Tua serva, pastora que está de férias, onde ela estiver, que a Tua mão esteja estendida para a Tua serva, para que ela possa cada vez mais, ó Pai, aprender de Ti, para transmitir o Teu recado e viver, Pai, uma vida santificada cada vez mais, aprendendo a perdoar, aprendendo a amar como Jesus nos amou. Nós pedimos pelas crianças dessa igreja, dos juvenis, dos jovens. Ó Pai, Tu conheces nossa vida, nosso pensar. Tu sabes que somos fracos e limitados, por isso que estamos nesse momento reconsagrando nossas vidas a Ti. Muda em nós, ó Pai, para que nós possamos querer, pensar e tomar decisão de que seja a nossa vontade, se ela não for a Tua. Que nós não queremos